pastor Lino. Podemos sentar, queridos, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ler um texto da Bíblia Sagrada, mas nós vamos fazê-lo sentado mesmos. Aleluia. O texto que Deus colocou no meu coração, já desde hoje de manhã cedo, é um dos salmos, que é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, que toda criança sabe, mas que essa noite tem uma mensagem especial para nossas vidas. É o Salmo de número 23. O Salmo 23 é conhecido como o Salmo do Pastor, é o Salmo do Bom Pastor. Na realidade é um Salmo de Davi, e eu quero que você, mesmo sabendo esse Salmo, mesmo conhecendo esse Salmo, eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu estava pensando no meu coração que mais importante do que conhecer o Salmo do pastor é conhecer o pastor do Salmo. Eu me lembro de uma história, né, que eu ouvi já há muito tempo, de alguém que recitava esse Salmo com muita graça, mas de repente veio uma senhora humilde, cristã, serva de Deus, que recitou com ainda mais graça, em um simpósio. E quando ela recitava esse salmo, as pessoas eram comovidas e choravam, né, e se convertiam, e se arrependiam, e perdoavam, liberavam o perdão, né? E aí aquele grande filósofo que com tanta sabedoria havia recitado antes o salmo do pastor, perguntou para ela: qual é o seu segredo? Eu que sou filósofo, eu que conheço também o Salmo do Pastor, eu recitei e nada de extraordinário aconteceu. Mas quando você começou a recitar o Salmo do Pastor, as pessoas começaram a chorar, e começaram a se arrepender, e começaram a pedir perdão, e começaram a liberar o perdão, e em lágrimas. Qual é o seu segredo? E aquela senhora simples, porém cristã, serva de Deus, olhou para aquele grande doutor, filósofo, e disse: não, doutor, a diferença é que o senhor conhece o Salmo do pastor, e eu conheço o pastor do Salmo. Então mais importante do que conhecer o Salmo do pastor, é você conhecer o pastor do Salmo. Vamos ler então o Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, amém. O tema que eu daria é o Senhor é o meu pastor, né? Ou o bom pastor. Você escolhe o tema para o seu coração nessa hora, mas o que eu quero falar para você aqui, querido, é algo que queima no meu coração. O autor deste salmo, a gente sabe que é o Salmo de Davi. Está escrito logo no comecinho, no cabeçalho, está escrito Salmo de Davi. Salmo de Davi. E a primeira coisa que me chama a atenção é que Davi, ele falou algo que para ele, só ele podia falar. Esta frase: o Senhor é o meu pastor. Eu vou ver se eu tento me explicar, né? Essa frase, o Senhor é o meu pastor, só eu, pastor Paulo aqui agora, só eu posso dizer: o Senhor é o meu pastor, porque é uma confissão pessoal minha. Só você, agora você vai me entender, só você pode dizer: o Senhor é o meu pastor. Eu não posso dizer: o Senhor é o seu pastor, Lino, o Senhor é o seu pastor, Eliane. Eu não posso falar isso por você, não. É algo que parte de você. É uma declaração do seu coração, da sua alma, da sua intimidade. Então, quando Davi disse: o Senhor é o meu pastor,
Ele poderia bem ter dito: o Senhor é o pastor de Israel. Verdade? Verdade, sim. O Senhor é o pastor desta nação. O Senhor é o pastor desta igreja. O Senhor é o seu pastor. Mas se você disser: não, o Senhor não é meu pastor, não, eu não quero nem saber desse negócio de Jesus, de igreja, de Bíblia, de crente. Não, mas eu posso dizer: o Senhor é o meu pastor. Então, a primeira coisa forte que eu quero falar para você essa noite, filho, com muito carinho, eu quero que no seu coração, que você abrace a você mesmo, abrace o seu corpo, tendo Jesus dentro dos seus braços, e diga assim: o Senhor é o meu pastor. Eu digo para mim e por mim, o Senhor é o meu pastor. Uau, os irmãos estão entendendo essa minha expressão? Eu estou assim, até sendo assim, até insistindo, até sendo redundante, porque eu acho tão importante quando você declara: pastor Paulo, o Senhor pode até, pastor Paulo Roberto, ser o seu pastor, mas eu quero te dizer, pastor Paulo, que o Senhor também é o meu pastor. É o meu pastor. Então, eu acho lindo, a primeira coisa é isso aí. E ainda nessa introdução, quando ele disse: o Senhor é o meu pastor, ele dizia da sua própria experiência. Porque vocês devem saber, vocês lembram-se que Davi, ele era pastor de ovelhas, comum, pastor de ovelhas, né? E você deve se lembrar perfeitamente, lá, acho que lá no livro de Samuel, capítulo 17, talvez, depois você confira, não anotei aqui, mas foi quando Davi foi consagrado a rei. Vocês lembram-se disso, né? Diz a Bíblia que Samuel chegou da casa do pai de Davi, que chamava-se Jessé, porque Deus disse: olha, eu tenho rejeitado Saul para que reine sobre o meu povo. Vem, pega o seu vaso de óleo, o seu vaso de azeite, eu te enviarei à casa de Jessé, porque na casa de Jessé eu tenho me provido de um rei. E Samuel saiu com o vaso de azeite e foi lá na casa de Jessé. Vocês lembram-se disso? Para ungir um rei, né? Aí Jessé, na sua empolgação, fez passar os seus filhos mais bonitos, né? Os seus filhos mais saudáveis, né? E maiores e mais aparentes, né? Parece-me que era, se não me engano, os nomes deles eram Eliabe, Abinadab, Samar. Isso? Eu creio que sim, tá? Então aí vem Eliabe era altão, meu Deus do céu, vem Abinadab, venha Samar, aqueles homens arrões, né? Mas na hora o Espírito Santo falou com o profeta Samuel: não, eu não tenho escolhido esses. É interessante que quando esses primeiros homens grandes, bonitos, fortes, aparentes, apareceram diante de Samuel, Samuel disse no coração: certamente, com certeza, está diante dos meus olhos o ungido do Senhor, que o Senhor escolheu. E Deus disse: não, Samuel, porque Deus não vê conforme vê o homem. O homem olha para a aparência, Deus olha para o coração. Meu Deus, que palavra linda, que palavra maravilhosa, né? Então quando Samuel diz: é esse, Deus diz: não é esse não. E aí diz a Bíblia que assim Samuel fez passar diante dos olhos do profeta Samuel, Jessé fez passar diante dos olhos do profeta Samuel todos os seus filhos, né? E até que terminaram os filhos. Terminaram nada, faltava umzinho. Mas esse umzinho que faltava era tão desprezível. A Bíblia diz que ele era gentil, ele era tão pequeno, e ele era pastor de ovelhas. Era exatamente Davi, né? Aí Samuel perguntou assim: acabaram os mancebos? Só tem esse? E o velho Jessé disse: Samuel, acabou, os meus filhos são esses aí, tem um outrozinho lá, né? Eu fico pensando, né, o patinho feio, talvez Davi fosse esse, né? Talvez você seja o menor na sua casa, assim como Gideão também era o menor, quando o anjo falou com Gideão, você lembra? Varão valoroso, eu sou o menor na casa do meu pai,
eu sou o menor. Talvez você seja o menor, filho, no seu trabalho. Essa palavra é para você essa noite. Receba, por favor. Receba, porque eu estou profetizando sobre a sua vida. Talvez você seja o menos provável. Talvez você seja o improvável. Talvez você seja até o rejeitado. Talvez você seja até o estigmatizado. Talvez até pela sua família. Esse aí não serve para nada, esse não presta para nada, esse aí, né? E talvez você seja discriminado até dentro da sua casa, assim como era Davi, né? E quando Jessé, o pai de Davi, disse, tem um outro, mas ele não tem nada de rei, ele está lá cuidando das ovelhas, ele é pastor, é novo, é de gentil aspecto. E aí Samuel foi forte e disse, olha, manda chamar ele, porque nós não nos assentaremos para comer até que este moço se apresente. Aí diz a Bíblia que quando Davi entrou dentro de casa, o Espírito Santo do Senhor falou na mesma hora com o profeta Samuel, aí está o ungido que eu tenho escolhido para que reine sobre o meu povo Israel. Aí a Bíblia diz que Samuel pegou então um vaso de azeite, derramou sobre Davi, aleluia, e a Bíblia diz que desde então, o Espírito do Senhor se apoderou, se tomou posse da vida de Davi, a unção do Espírito Santo. Eu falei tudo isso para você, essa história, para lembrar vocês que Davi era pastor de ovelhas. E como pastor de ovelhas, ele conhecia a fragilidade da ovelha, a necessidade da ovelha, os perigos que as ovelhas passavam, Então quando Davi diz assim, o Senhor é o meu pastor, ele falou se colocando como ovelha, e sabendo da sua experiência, da fragilidade. Dizem as pessoas que conhecem um pouquinho, eu conheço um pouquinho de ovelha, bichinho, porque eu já tive ovelhas em casa. Meu pai ele tinha sítios, coisas assim, e no interior, e lá nós tínhamos ovelhas. Eu conheço um pouquinho, não muito não, mas os mais entendidos dizem que a ovelha, ela sozinha, ela nem se alimenta, ela não sabe procurar o seu próprio alimento. Dizem que ela tem a visão curta. Por isso que Davi disse aqui, leva-me a pastos verdejantes. Porque se você pega uma ovelha, coloca no meio da palha, ela vai ficar ali comendo palha seca o tempo todo. Ela precisa de alguém que pegue e tire ela ali da palha, e leva lá para os campos verdejantes. Davi, ele era pastor, como eu disse a você, ele tinha essa experiência. Muitas vezes ele pegava aquela ovelha e sai daí, ovelha, aí isso é palha seca, vem aqui tem pastos verdejantes. Aí ele disse, olha, o Senhor é o meu pastor, leva-me a pastos verdejantes. Dizem que a ovelha também é um animalzinho muito, muito sensível e muito medroso, coisa incrível. Quando vem o predador, por exemplo, o leão ou o urso, que vem atacar a ovelha ela é um bichinho tão, isso é verdade sim, isso é verdade, é um bicho tão medroso, que ele, ao invés de correr, fugir, ele com medo, ele para, e fica todo paradinho, todo amuadozinho. É uma presa fácil para os animais, para os caçadores, Aí é por isso que Davi pegou e falou assim, olha, o Senhor é o meu pastor, e quando vem o predador, ele me protege, ele me guarda. E é interessante que Davi, ele teve essa experiência. Você lembra quando os filisteus se levantaram contra o povo de Israel, que apareceu aquele gigante Golias, Golias de Gate, com mais de 3 metros de altura, com aquelas lanças, aqueles escudos e aquelas coraças, Você lembra disso, que aí Davi se apresentou lá,
E o rei Saul botou as armas em Davi, mas Davi, coitado de Davi, meu Deus do céu, Davi vivia pela misericórdia e pela bondade de Deus. Quando Davi colocou aquelas armaduras do rei Saul, ele não conseguia nem andar com aquele negócio, porque ele não estava acostumado com aquilo. Ele era pastor de ovelhas e nada mais, né? Mas aí Davi pegou, tirou aquelas armaduras e disse: olha, rei, deixa eu contar para você uma história. Eu sou pastor, e um dia eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai. Eu sou filho de Jessé, né? E eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai, e de repente veio um urso. Uau, e o urso pegou uma ovelhinha. Para quê? Esse urso não era para ter pego aquela ovelhinha de papai. Quando aquele urso pegou aquela ovelhinha de papai, eu parti para cima dele com o meu cajado, com o meu alforje, e como com a minha seta, minha tiradeira, eu parti para cima dele. Eu peguei aquele urso, eu rasguei aquele urso, eu matei aquele urso. E outra vez, rei, veio um leão, eu peguei o leão pela barba, eu sacudi o leão, eu matei o leão. Sabe o que eu estou tentando falar para você essa noite, meu irmão? É que Davi, ele falava com muita propriedade, porque ele pensava assim: assim como eu tiro as minhas ovelhas da palha seca e levo para os campos verdejantes, assim como eu tiro a minha ovelha da água barrenta, da água de fossa, da água parada, da água estagnada, e levo para águas tranquilas. E Jesus faz comigo, meu Deus, Jesus, sim, Jesus, tá? Ele me tira das águas barrentas e me leva para as águas cristalinas. Assim como eu defendo a minha ovelha e pego o urso e pego o leão, e Jesus também. Então, a primeira coisa que eu estou falando para você essa noite é que Davi, ele falava da sua experiência. Quando ele fala de águas tranquilas, eu já vi que a ovelha, ela não bebe em águas assim caudalosas e com correntes e com ondas, alguma coisa parecida. Ela não bebe, ela tem medo. Ela, quando olha assim, ela fica com medo, ela fica ameaçando. Isso é verdade também, tá? Ela fica ameaçando beber, mas ela não tem coragem, ela tem medo, tá? Ela só bebe se for assim, aquele rio tranquilo, aquele rio, aquelas águas tranquilas. Uau! Quantas vezes eu levei, dizia Davi, quantas vezes eu peguei as minhas ovelhas e levei para águas tranquilas. Uau! Aí ele dizia: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Uau! E a segunda coisa que eu passo para você, aqui nessa meditação, é que este salmo, ele também é um salmo profético. Um salmo profético, eu falei com você aqui, que citei Jesus, né? Jesus. Quando Davi disse: o Senhor é o meu pastor, seria como que dizendo: Jesus é o meu pastor. Mas aí alguns teólogos vão dizer assim: mas pastor Paulo, nessa época Jesus não existia. Bom, se você fala que Jesus não existia nessa época, isso é pura heresia, né, pastor Lino? Pura heresia, porque Jesus sempre existiu. Jesus sempre existiu. Ele é o Criador de todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus é o Verbo divino. Ele apenas não havia, no período do Antigo Testamento, ele não havia se manifestado, ele não havia se revelado. Como diz lá em João, capítulo 1, diz no princípio, a palavra no princípio, quer dizer antes de todas as coisas. Olha aqui, é o alfa, é o ômega, é o princípio e o fim. Nada existiu antes dele, nada poderá existir depois dele, porque ele é o princípio e o fim, é o alfa e o ômega.
E aí a Bíblia diz lá em João que no princípio, antes de todas as coisas, ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí diz, mas a Bíblia, o verbo se fez carne, Jesus tomando a forma humana. Era necessário que Jesus tomasse a forma humana, era o único meio, meu Deus. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Primeiro, um Deus no céu não pode derramar sangue. Isso aí seria uma heresia. Segundo, Deus não pode morrer. Se Deus morrer, ele deixa de ser Deus, porque Deus é imortal. Então, qual foi a estratégia de Deus? Qual foi a estratégia de Deus? Meu filho, você vai fazer o seguinte, para cumprir toda a palavra, para cumprir toda a lei. Sem derramamento não há remissão de pecados. Então, primeiro, você vai fazer-se homem, porque como homem, número 1, você pode derramar o seu sangue. Como Deus não, mas como homem, você pode derramar o seu sangue. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Como homem, você pode morrer. Deus não morre, mas você sendo homem, você pode morrer, você pode dar a vida. Daí vem aquela palavra lá de João 3, 3, 15, 16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, amados, Jesus, aleluia, ele nos tempos de Davi, há tantos anos passados, ele já existia, mas não havia sido revelado. Ele era Deus lá com o Pai do céu, ninguém o conhecia, mas ele já existia. E nesse Salmo 23, como que por uma divina revelação de Deus, o salmista Davi, ele teve a revelação do Senhor Jesus, ele teve a revelação. Parece-me que ele viu Jesus aqui. Não posso afirmar que ele viu, mas é algo parecido. Era uma revelação tão clara, era uma revelação tão rema, tão rema para ele, que ele pôde, com os olhos da fé, ver o Senhor Jesus e dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor Jesus, sim, então essa noite, querido, eu quero agora estender essa palavra a você, porque quando eu comecei essa palavra, eu fui muito pessoal, e disse assim, o Senhor é o meu pastor, mas agora eu quero estender essa palavra a você, e dizer, o Senhor, Ele quer ser o seu pastor, Ele quer ser o pastor de cada vida. Ele não quer que você ande desgarrado, que você ande desviado, que você ande desprotegido, que você fique comendo comidas estragadas, comidas podres, que você fique comendo palha seca, e bebendo águas estagnadas, águas estragadas. Não, Ele quer alimentar você, Ele quer, meu Deus, Ele quer te dar água viva. Hoje de manhã cedo, na nossa pregação, eu fiz lembrar aquele texto, do Senhor Jesus, quando disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Ou como aquela palavra que Jesus disse para aquela mulher samaritana, olha mulher, você não sabe nada, você não sabe quem te pede de beber. Você é judeu? Como é que judeu é cheio de religião, cheio de religião, de filosofia, eu vejo que tu és judeu. Olha, e os judeus não se comunicam com os samaritanos, Aí Jesus falou só que, mulher, se tu soubesses, mulher, se tu soubesses quem lhe pede de beber, ao invés de eu pedir a você, mulher, você que me pediria, e eu te daria água viva. Água viva, aquele que beber desta água aqui, do poço de Jacó, grandes coisas, poço de Jacó, mas eles veneravam, eles adoravam, esse é o poço que o nosso pai Jacó nos deu,
Aí Jesus, você não sabe o que acontece, amados irmãos? O nosso grande problema é que às vezes nós damos valor às coisas que não têm valor, e não valorizamos, desmerecemos as coisas que verdadeiramente são valiosas. Quantas pessoas desmerecem ou desprezam a sua família, o seu casamento? Deixa eu falar para você, filho, o seu casamento, a sua família é o que você tem de mais precioso aqui na terra. Mas eu vejo homens tolos, me perdoe, filho, perdoe, tá? Mas eu vou falar como profeta. Eu vejo homens tolos que trocam a sua família por um copo de cerveja, que trocam a sua família por um jogo de futebol, e larga a sua família em casa, larga os seus filhos, larga a sua esposa, tá? E fica lá até o dia inteiro no futebol, sai do futebol, vai para a cerveja, e chega em casa de noite, de madrugada, cansado, e não faz mais nada. E aí está trocando a sua família pelos prazeres e pelas amizades, tá? Então sabe o que acontece? As pessoas estão valorizando coisas que não têm valor nenhum, estão desmerecendo coisas que têm muito valor. Aquela mulher disse: esse poço é o poço de Jacó, é o poço que Jacó nos deu. E olha, Jesus, Jacó mesmo bebeu dessa água. Grandes coisas que Jacó bebeu. Eu quero saber de qual água que Jacó bebeu. Eu quero saber que poço. Eu quero saber que Jesus é a água da vida. Eu quero beber de Jesus. Eu não quero beber do poço de Jacó, não. Eu não quero beber águas rotas também, não. Eu quero beber da fonte da vida. Leva-me a águas tranquilas. Outra vez, pastor Lino Grion, pegaram Jesus e levaram Jesus para ver o templo. Pá. Olha, Jesus, olha que o templo, pá. Olha as pedras, polidas uma a uma, encaixadas tão perfeitamente que nem um fio de navalha passa entre uma pedra e outra. Olha Jesus, olha aqui, Jesus, as colunas de mármore, as colunas de granito. Olha aqui, Jesus, os detalhes de ouro, de prata. Ele estava dando um valor terrível àquele tempo. Jesus baixou a cabeça, balançou assim: vocês estão vendo esse templo? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Passaram-se menos de 30 ou 40 anos, e aquele templo foi tudo destruído, tudo transformado em pó. Vamos aprender a valorizar as coisas melhores. Vamos, filhos, aprender esse tempo que nós estamos aqui agora na casa de Deus. Uau! Você não sabe quão valioso é esse tempo. Valorize esse momento. Quantos agora estão nos hospitais? Quantos agora estão nos presídios? Quantos agora estão nas valas, caídos pelo pecado? Vamos valorizar esse tempo. Vamos valorizar a oportunidade que nós temos de estar ouvindo a palavra de Deus, de estar louvando, adorando ao Senhor Jesus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu estou me lembrando quando Jesus estava na casa de Marta e Maria. Aí você já sabe, né? Marta, ela estava ocupada, preocupada, e afoita, e apreensiva com a arrumação da casa. Ela estava com um espanador na mão e uma franela na outra, eu acho que uma colher debaixo do braço, porque estava fazendo comida ao mesmo tempo. E Maria estava sentada aos pés de Jesus. Tranquila, como que em pastos verdejantes, como que em águas tranquilas.
ouvindo de Jesus e recebendo palavras saradoras, palavras restauradoras, palavras que levantam, palavras que curam, palavras, meu Deus, né? E estava Maria lá, aconchegada. E aí Marta não gostou disso. Aí Marta estava dando valor às coisas erradas. E Marta chega para Maria e diz: "Oh, Jesus, eu estou aqui passando pano no chão e tirando a poeira dos móveis e arrumando a mesa e ainda fazendo comida, e essa Maria está aí." E naquela hora Jesus: Marta, 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 você está muito aflissurada, você está correndo muito, você está muito preocupada com as coisas perecíveis, você está muito preocupada com as coisas deste mundo. Marta, Maria escolheu a melhor parte, ela escolheu a melhor parte. Meu Deus, eu quero estar aos pés do Senhor Jesus, aleluia. E como eu dizia para você, quando Davi disse: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará, me dá desta água, me dá descanso", aleluia. Ele estava profetizando sobre Jesus, e eu estou agora pregando para você, e dizendo: o Senhor é o seu pastor, o seu pastor. Eu quero falar algumas frasezinhas para você, tá? Eu quero que você receba, tá? Lá no Evangelho de João, no capítulo 10, tem algumas características desse pastor. Quando Jesus se fez carne, como eu falei, tá? No tempo de Davi ele não era revelado, mas o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E aí então foi Jesus revelado como o nosso pastor. E agora eu digo, como o seu pastor. Ele quer ser o seu pastor. Essa noite ele quer ser o seu pastor. Ele quer te guiar, ele quer te proteger, ele quer te abençoar, ele quer saciar a sua sede, tá? Ele quer te levar a águas puras e pastos verdejantes. Nesse livro de João, agora no Novo Testamento, né, no capítulo 10, tem muitas características desse pastor. No versículo 2, ele diz que o pastor, ele entra pela porta. Ele entra pela porta. O inimigo, o ladrão, ele não entra pela porta, ele pula o muro, ou ele força a porta, ou ele arromba a porta. Mas o bom pastor, isso é tão bom para a gente ouvir aqui essa noite. O bom pastor, ele não força a barra. Há um versículo na Bíblia Sagrada que diz que não é por força, nem por violência. Não. É o que nós pregamos tanto aqui, né? É com o seu coração. Eu estou falando para cristãos, estou falando também para aqueles que não são cristãos. Para os cristãos, eu digo, o Senhor é o seu pastor, tá? Para os cristãos eu digo, o Senhor é o seu pastor. Para os não cristãos, eu digo, o Senhor quer ser o seu pastor, tá? Agora, como eu estou falando aqui nesse primeiro ponto, aqui do versículo 2 de João 10, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Aquele que entra pela porta, aquele que abre a porta e entra, aquele que não força, ele nunca vai forçar você a coisa alguma. Há um versículo lá em Apocalipse que nós conhecemos tanto, quando Jesus falando à igreja de Laodiceia, ele disse: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu abrirei a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eu estou me lembrando de Zaqueu. Aliás, nesses dias o pastor Lino Grion pregou sobre Zaqueu aqui, pensou que eu não estava ouvindo, eu estava lá, né, nas águas lá das cataratas do Iguaçu, mas de lá eu estava ouvindo o pastor Lino pregando sobre Zaqueu. Meu Deus, que mensagem tremenda, meu Deus. Zaqueu, ele abriu a porta, ele subiu naquela árvore, esperou por Jesus. Quando Jesus passou, né, e parou debaixo da árvore, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa,
porque hoje me convém pousar em sua casa. E Zaqueu desceu a toda pressa e recebeu Jesus com gozo, recebeu Jesus com alegria. Então, primeira coisa que eu passo para você aqui é: Jesus nunca vai forçar você. Nada, aliás, nada obrigado é bom, não é verdade? Tudo tem que ser voluntário, tem que ser com o coração, tá? E Jesus sabe desse princípio que Ele mesmo colocou nas nossas vidas, e por isso Ele entra pela porta, Ele bate a porta. Se você, como Zaqueu, você abrir a porta, tá? Ele vai entrar e vai cear com você. O que eu acho lindo também como característica desse bom pastor, que Davi disse: o Senhor é o meu pastor. Que profecia! Seria como que dizer assim: o Senhor é meu pastor porque Ele entra na minha vida. O Senhor é o meu pastor porque Ele me chama pelo meu nome. Aqui em João mesmo, que tem as características do pastor, no versículo 3, ele diz assim: este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas. Eu acho tão lindo isso aqui, tá? No meio de uma multidão é impossível. Eu não sou bom pastor, eu tenho consciência, eu não sou bom pastor. Primeiro que eu não chamo vocês pelos nomes, eu faço um esforço que vocês não imaginam. Quando a igrejinha que eu pastoreava era pequenininha, né, pastor Lino? Está com a gente aqui tanto tempo, né, meu amor, pastor Eliane? Quando era uma igrejinha pequenininha, eu sabia o nome de todo mundo, né? Todo mundo eu sabia o nome. Mas a igreja cresceu muito. Hoje eu não posso ter essa pretensão, essa vaidade de dizer que eu chamo alguns, né? Aqueles que estão mais envolvidos, mais frequentes e dos ministérios. Mas não sou. É porque eu não sou um bom pastor. Acabou, pronto. Admito. Eu não sou um bom pastor, mas eu te apresento esta noite o bom pastor. O nome dele é Jesus, e a Bíblia diz que ele te chama pelo seu nome. Ele não te trata como multidão, ele te trata pessoalmente, intimamente, individualmente. Cada ovelha. Uau! Não existe anônimo para Jesus aqui. Eu penso, lindo demais. Ele sabe o nomezinho dessa menina, desse menino, desse. Ele sabe o nome de cada ovelhinha, né? Eu fico pensando naquela visão do profeta lá da casa do oleiro, né? Que o oleiro ele pegava um vaso de cada vez. Isso eu também já conheço, tá? Pasmem vocês, de brincadeira, mas eu também já fiz vasos de olaria também. Né? Eu desafio um oleiro, tá? desse estilo artesanal, fazer dois vasos de uma vez só. Ele não consegue, não, é um vaso só. Ele trata aquele único vaso. Meu Deus! Então o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas. Ele conhece as suas ovelhas. Ele chama as suas ovelhas pelos seus nomes. Meu Deus! A outra coisa que eu acho linda aqui nesse João 10, falando sobre esse pastor que Davi profetizou, dizendo: o Senhor é meu pastor, é que as ovelhas vão adiante, o pastor, vai adiante das ovelhas. Isso aqui está no versículo 4, diz assim, de João 10:4, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Filhos, isso aqui é de uma importância, é de uma sabedoria, e é de um conforto. Escuta aqui, é de um conforto e de uma segurança tão grande que nós não podemos avaliar, tá? Jesus vai na frente. Uau! Jesus vai na frente, tá? Liberando os caminhos, abrindo portas, né? Preparando, tá? E nos guiando, e nos dirigindo, e nos protegendo. Ele vai na frente, né? Como um batedor, pá, pá, e as ovelhas vão seguindo. É interessante que isso na prática é real, né? A gente vê, diferente do boiadeiro. O boiadeiro ele vai atrás, né? O rebanho de boi vai na frente e o boiadeiro vai atrás, gritando: "Ei, boi,
né? Aí os bois vão lá, mugindo, né? Acho que é mugindo. Os bois vão lá mugindo, e o boiadeiro, ei boi, eu conheço isso aí também. Seu pastor não é mole não, meu pastor gosta de tudo um pouco, né? Aí o boiadeiro vai, né? Vai atrás. Se tiver um barranco lá, um rio, né? Ou um esgoto, ou um charco, alguma coisa parecida, né? O boiadeiro está lá atrás, é boi, aí os boi vai despecando tudo lá, né? Vai despecando tudo lá, e quando o boiadeiro muito esperto, rapaz, morreu tudo, né? Mas o pastor de ovelhas, ele é diferente, porque ele vai na frente, tá? Nesse sentido comparativo que eu fiz aqui, é muito interessante, mas é mais forte, mais lindo ainda, no sentido real, da sua vida espiritual, meu filho. Esta noite eu declaro sobre a sua vida, quando você sair daqui para ir para a sua casa, o bom pastor vai na sua frente. Amanhã de manhã, quando você levantar e você sair de casa e vai para o serviço, o bom pastor vai na frente. Quando você vai para a faculdade ou para a escola, o bom pastor vai na frente. Ele vai na frente tirando os perigos, ele vai na frente aplainando os seus caminhos. O bom pastor, ele vai na sua frente, filho. Eu quero falar para você, eu termino aqui as minhas palavras, né? Nós já estamos no nosso horário, tá? Meu Deus, eu termino aqui as minhas palavras, dizendo que o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas, graças a Deus. Eu fico pensando como que isso é confortante, né? A Bíblia diz que ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Jesus não se enganou não, quando ele escolheu um cabra como eu, que não servia para nada, que não prestava para nada, que não valia nada. Ele me escolheu, tá? Ele me escolheu, ele não foi enganado não, ele sabia que ele estava me escolhendo, né? Eu sendo um pecador. Então, o mais lindo é a gente saber que Deus nos ama, e o mais lindo ainda é saber que Ele nos ama como nós somos. Como você é? Quais são as suas limitações? Hein? Você é perfeito? Quantos aqui são perfeitos? Hein? Quantos têm erros? Quantos têm fraquezas? Quantos têm defeitos? Mas o lindo é que Jesus ama você. O bom pastor, ele conhece, e mesmo te conhecendo, com todos os seus erros, deixa eu falar forte, depois você me perdoa, com todas as suas mentiras, com todos os seus adultérios, com todas as suas infidelidades, com todos os seus erros, Ele te ama. Não significa que Ele está feliz com isso, não, e que Ele ama os seus pecados, isso não, mas Ele ama você, e quer mudar você, e quer restaurar você, e quer curar você, quer transformar você, e quer salvar você, porque o bom pastor, Ele conhece as suas ovelhas. E eu quero terminar aqui, e aqui eu termino de verdade, e a Bíblia diz que Ele busca as suas ovelhas. Ele busca as suas ovelhas. Esta noite eu quero falar uma palavra minha para você. Eu quero falar uma palavra minha, do meu coração para você. Eu quero falar para você que mas tanta gente vai discordar de mim, tantos teólogos que estão me ouvindo. Eu acho que vai vir um montão de comentário lá no nosso YouTube hoje. Esse pastor está falando o que não tem nada a ver. Mas eu vou falar assim mesmo. Eu vou falar. Essa palavra é minha. Minha palavra para você é o seguinte: não importa se você é cristão ou não, você é uma ovelha do Senhor Jesus. Jesus quer pastorear você. Jesus quer pastorear você. Jesus quer ser o pastor seu,
o seu único pastor. Em nome do Senhor Jesus, eu quero que você se coloque de pé. As ovelhas do Senhor Jesus, as ovelhas do Senhor Jesus, as ovelhas do Senhor Jesus, as ovelhas do Senhor Jesus. Se coloquem de pé agora, coloque a sua mão para o céu, e agora louvem ao pastor, e glorifiquem a Ele. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Coloque a sua mão para o céu agora, e diga: o Senhor é o meu, o Senhor é o meu, o Senhor é o meu pastor. Eu não tenho falta de coisa alguma, eu não tenho falta do mundo, eu não tenho falta. Coloque a sua mão para o céu e adore ao Senhor Jesus, e adore ao Senhor.